Fala, meus traders, sejam bem-vindos a mais um capítulo aí, né, dos nossos vídeos. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês, né, uma notícia que eu acredito que vai agregar muitas das pessoas, né, que gostam aí da XRP, a famosa Ripple, né, e exatamente já começar, digamos, a aquecer os motores, beleza? Claro que daqui a pouco a gente vai conferir lá dentro da Binance como é que tá o gráfico também da XRP, beleza? Vamos lá, mete o dedo no like aí para vocês compartilharem para muito mais pessoas e a gente aumentar o nível de pessoas que chegam e veem essa informação, beleza? Pessoal, Ripple pode sair em vantagem no processo da SEC, né? Ou seja, segundo isso aqui, é a Money Invest que está falando isso. Mas quem que falou isso na final? Pessoal, o que acontece? Um novo projeto de lei foi apresentado pelo democrata das câmaras dos Estados Unidos, Don Barrett, na Virgínia, que propõe uma estrutura regulatória, ou seja, uma estrutura regulatória legal e a longo alcance das criptomoedas. Ou seja, é uma regulação dentro das criptomoedas, isso já é normal e a gente já esperava, beleza? Barrett afirma que a proposta, aí ele fala um negócio muito interessante, que a proposta é uma emenda à Lei de Valores Imobiliários de 1934 para moedas digitais. Opa, olha o que ele está falando. Ele está falando que a lei que o processo da SEC está sendo acusado, digamos assim, ela é de 1934. A gente já analisa que isso é uma lei antiga, super antiga. Se a gente for analisar isso, quase 100 anos, né? Quase 80 anos mais ou menos. Então aqui ele fala desse jeito. Os Estados Unidos devem fornecer um ambiente legal e regulatório, sem dúvida, ou seja, eles têm que aceitar as criptomoedas, querendo ou não. É o mundo que está sendo isso. Aí ele já começa a falar desse jeito aqui, ó. Legal e regulatório que promova esse tipo de inovação e crescimento, acrescentando nossas leis. Aí ele fala mais uma vez, nossas leis estão atrasadas. Acabou, ponto final. E realmente, a SEC está sendo acusada por uma lei que está atrasada. Então, se a gente for analisar pelo completo, a SEC está sendo analisada por uma coisa meio que, como é que eu posso estar falando? Uma coisa de antiga, sendo que não foi modernizado para o tempo de hoje. E a Ripple é do tempo de hoje. Vocês entenderam como é que acontece? Eles estão fazendo uma comparação com o tempo antigo e não com o tempo de hoje. E a moeda é do tempo de hoje, entendeu? E aqui ele fala mais uma coisa. E meu projeto de lei iniciaria o processo há muito esperado de atualizá-lo para dar aos detentores de ativos digitais e investidores proteção básica. Exatamente, mais uma vez, a questão eles alegando que estão antigos nas leis e realmente isso está implicando no desenvolvimento e na evolução de certas moedas. Basicamente isso que ele quis falar. Aí ele fala mais uma vez aqui, ó. Se aprovada a lei, provavelmente terá implicações positivas, ó. Mais uma vez, positivas. Por quê? Porque as leis estão atrasadas e o mundo moderno exige leis atualizadas, entenderam? Em casos já existentes que carecem de clareza, especialmente no caso da Ripple versus SEC, porque o processo é referente a um modelo antigo e não a um modelo novo, entenderam? Então, o caso da Ripple versus SEC se arrasta há mais de 7 meses, a gente já está vendo aí, quase um ano, digamos, né? Recentemente, a SEC inclui um novo advogado no processo, o advogado Pascal Guerrier. Então, pessoal, vocês estão vendo que o próprio democrata, né, da Câmara lá, está dizendo que as leis são antigas. E a SEC está sendo acusada por uma lei que está antiga, entendeu? É o que eu estou repetindo basicamente isso aqui para vocês entenderem. Então, a gente pode prever que logo essa moeda vai estourar. Vai estourar. Aí isso aqui primeiro é um dos motivos. Por quê? A gente está vendo que está sendo uma coisa cansativa. A SEC está empurrando a SEC. A SEC está empurrando a Ripple, que é a XRP, desculpa. Não está tendo, digamos assim, dinâmicas, não está tendo provas ali. Não é provas que eu quero falar, mas assim, armas mais para evoluir exatamente a favor deles, entendeu? Está exatamente esgotando. E aí realmente agora o próprio democrata lá da Câmara vem falando que eles estão atrasados nas próprias leis, né? Então, vem coisa boa por aí. Não sei o dia, não sei a hora, não o momento. Mas isso já começa a preparar a cabeça da gente, beleza?
Vamos aqui rapidão lá para o site da Binance para a gente fazer uma análise da Ripple rapidão. Claro, né? Não adianta a gente falar da Ripple só por falar. A gente tem que realmente fazer uma análise e entender o que tem de acontecer aqui, né? Cadê? XRP/USDT. Essa aqui, beleza? Então, pessoal, a gente coloca aqui no gráfico de 4 horas. A gente tem exatamente a Ripple lá embaixo, né? Ou seja, aqui vocês já estão cansados de saber. Vou colocar aqui no gráfico. Aqui, se vocês forem analisar, a gente teria exatamente eu posso considerar, e eu vou voltar aqui um pouco para o passado. Sempre depois de um rompimento, eu sempre falo isso, a gente tem que haver um reteste. Olha o reteste desse rompimento aqui, rompeu. Olha o reteste aqui, confirmou que essa região vai ser forte. Então, isso aqui é um novo suporte, certo? Ok, depois desse suporte vem, a gente tem um período de lateralização novamente. Eu fiz um pouco torto, vou fazer reto para vocês não terem confusão. Olha aqui que lindo. Período de lateralização novamente. Depois do período de lateralização, reteste, segurou que realmente aquela região é uma região forte, certo? Esse aqui é o gráfico normal, natural que a gente tem. Aqui depois a gente tem uma resistência máxima, então provavelmente isso aqui vai servir como suporte. A gente provavelmente vai ter a Ripple voltando para essa região aqui para lateralizar para depois explodir. Claro que isso são probabilidades, a gente está vendo de acordo com o gráfico, beleza? Quando a gente vai lá no gráfico de 4 horas, certo? A gente vê basicamente que a gente se encontra numa tendência de alta, né? Ou seja, a gente tem eu poderia falar, sei lá, uma cunha ascendente. Eu não poderia, eu tô achando ela muito torta, muito torta, a angulação dela tá um pouquinho mudada. Então não consideraria, eu consideraria isso aqui como a LTA, então eu consideraria isso aqui mais ou menos aqui, ó. Eu fiz um pouco torto, então vai confundir com cunha. Eu consideraria exatamente, basicamente isso aqui, ó, uma LTA, isso aqui eu fiz um pouco torto, mas a gente poderia traçar ele pra cá mais ou menos, ó, ou pra cá, entendeu? Isso aqui é a gosto do freguete, cada um de vocês, beleza? Mas para vocês entenderem, a gente tem uma tendência de alta aqui, certo? E geralmente quando a gente tem essas tendências aqui, ó, vamos traçar aqui. Geralmente a gente tem um rompimento para baixo, como vocês podem ver, que a gente chama de esgotamento. Só que o que acontece? A gente cria suportes aqui. Olha os suportes aqui, que esse suporte que a gente for traçar até lá atrás, que sempre eu falo, pega o gráfico passado como referência. Olha aqui para vocês verem, que dá exatamente, bate igual com isso aqui. Ou seja, essa região segurou o preço. Beleza. Então aqui a gente tem um padrão aqui, ó. A gente tem um período de lateralização normal. Depois desse período de lateralização, a gente tem um rompimento aqui. Só que aí é que tá. Aí a gente trabalha com probabilidades. Mais uma vez. Aqui ele era para romper para baixo. Ele fez o papel de romper para baixo. Ele obrigatoriamente, ele não teria que vir aqui. Ele teria que romper para baixo. Foi o que ele fez. Ok? Agora o que acontece? Ele está no período de lateralização, rompeu o período de lateralização e agora a gente trabalha com duas probabilidades. Uma, ou ele pode subir para voltar para esse canal aqui, certo? Essa seria a probabilidade 1. Ou 2, ele poderia voltar para esse canal aqui. A gente trabalha sempre com canais. Que canais? Resistências e suportes, que já foi cansado de falar para vocês. O que acontece? A gente tem essa segunda probabilidade. Essa segunda probabilidade seria exatamente ela vir aqui e aí depois a gente abriria Lex para provavelmente ela descer para cá, se possível, ou subir para cá, beleza? Então a gente trabalha com probabilidades. Então a probabilidade que eu vejo na Ripple, né? Eu posso dizer que está meio a meio, porque a gente está em cima de uma resistência, beleza? Ou seja, uma resistência que vai estar praticamente confirmando o rompimento. Quando é que confirma o rompimento? Quando o candle ele fecha totalmente acima da linha ao qual a gente tá analisando, beleza? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que é probabilidades. Não é porque que fechou acima aqui que ele não pode voltar. Ele pode também. Então por isso a gente tem que dosar, fazer gerenciamento e tudo mais para entender o que a gente está fazendo realmente, beleza? Pessoal, seria isso que eu vim trazer para vocês, uma notícia rapidão. Tire a conclusão de vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam realmente, né? Que através disso eu vou estar dando e sabendo realmente se vocês entenderam a opinião de vocês e tudo mais, beleza? Vou nessa. Fiquem com Deus. Valeu, um abraço e eu fui!